Fala galera, estamos aqui para a continuação da República das Espadas. Quer entender o que é a Constituição de 1891? O governo que seria, constitucional do Deodoro da Fonseca, todo o contexto dessa época. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com a galera, comenta o que tá achando dessa série de vídeos de República das Espadas e dá o teu like. Feito isso, vamos embora então para a Constituição de 1891. O que vai ser essa Constituição? Qual que é o peso simbólico? Primeira coisa, é a segunda Constituição brasileira, a primeira é aquela de 1824, outorgada por Dom Pedro I no que ficou conhecida como a Noite da Agonia, né? Você se lembra muito bem disso, é claro, como bom estudante que você é, né? Se não se lembra, vai lá assistir que tem vídeo no canal. E é a primeira Constituição republicana da história do país, a Constituição de 1891. Pegadinha clássica de vestibular. A Constituição de 1889 foi a segunda Constituição brasileira, a primeira Constituição, né, da história do país, da história republicana do país. Mentira, né? A Constituição ela vai demorar 2 anos para ser produzida, 2 anos após, né, a proclamação, o golpe de 89. Beleza? E aí, o que vai acontecer, né? Essa Constituição, como a gente tinha conversado na outra aula, o projeto dela que venceu foi o projeto liberal, o projeto federalista, descentralizado, né? O projeto que atendia, né, às necessidades e os desejos da elite cafeicultora paulista e outras elites regionais também. Beleza, galera? Quais são os princípios, né, dessa Constituição? Primeiro, agora, o Brasil, né, ele é não mais, né, o Império do Brasil, enfim, qualquer outro nome lá que o Dom Pedro II, a monarquia, quisesse dar. Agora nós somos uma República Federativa do Brasil. Vamos passo a passo. República, né, coisa do povo, aquele modelo, né, que a gente sabe que tem aquela questão da ciência, modelo tripartite, né, toda aquela questão que a gente já conhece, né, dos estados, né, da nação composta dessa maneira. Federativa, né? Quer dizer que a gente então vai ter ali uma certa autonomia dos estados, né? Ou seja, um federalismo, mesmo que não um federalismo dos Estados Unidos, tá? Porque a gente vai ter uma autonomia um pouco menor, tá? Apesar de os estados terem certa autonomia, essa autonomia não pode se sobrepor à legislação federal, né? Os estados devem responder ao governo federal, certo? Então a gente vai ter aí uma autonomia um pouco menor, tá? Mas ela existe, beleza? E, claro, do Brasil, porque se trata do país Brasil. E a gente também vai ter aí, né, como eu falei para vocês, né, o modelo tripartite, 3 poderes, sendo o poder executivo, né, presidente e ministros, legislativo bicameral, ou seja, né, Senado e Câmara de Deputados, e o judiciário, né, com uma corte específica para, né, julgar as leis. Então, o executivo executa, legislativo escreve, né, produz, legisla, né, faz as leis, e o judiciário é o poder que regula, né, verifica se as leis estão sendo cumpridas corretamente e julga se for o caso, se for necessário. Beleza? E qual é o modelo, né, de gestão, de execução, de gerenciamento do país? É presidencialismo. Ou seja, nós teremos um presidente, né, que vai ser eleito de 4 em 4 anos para assumir, né, esse cargo, né, o maior cargo, né, o chefe do governo, chefe executivo do país, beleza? Né? E aqui a gente vai ter esse presidencialismo, né, como sendo esse agregador, né? O chefe de governo é o chefe de Estado. E a gente tem essa mudança, né? Porque, por exemplo, lá na Inglaterra, a gente tem a rainha da Inglaterra sendo a chefe de Estado, ou seja, né, ela responde pela Inglaterra, né, sendo essa grande figura representativa para os ingleses, mas quem realmente governa, o chefe de governo da Inglaterra, é o primeiro-ministro, que atualmente, né, 2022, é o Boris Johnson. Tá bom, galera? Então, é bom ressaltar isso, né? No presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de governo se misturam, é a mesma coisa, é o mesmo cargo, tá bom? E a gente vai ter aí eleições diretas, né? Excetuando-se a primeira, que a gente vai ter aí, né, a eleição do Deodoro da Fonseca, né, pelo parlamento, né? Parlamento entre aspas, né? Aqui a gente não está no regime parlamentarista, né, mas pelo Congresso. Agora eu acho que é interessante a gente começar a utilizar essa palavra, né, que o Congresso ele reúne o legislativo do Senado e o legislativo da Câmara de Deputados, né? Então, essa
o Congresso vai eleger o Deodoro da Fonseca como primeiro presidente do Brasil, né, agora constitucionalmente, tá? E o voto universal, ele não é universal, né? O voto para se eleger o presidente de 4 em 4 anos, né, ele é apenas para homens, bem machista naquela época a sociedade, né, pessoal? Então, mulheres não podem votar, né? Hoje em dia, a gente tem os menores de 16 anos não podendo votar, né? 16 e 18 facultativo e 18 para cima obrigatório. Naquela época, menores de 21 anos não podiam votar, tá? Precisava ter 21 anos completos para poder exercer aí o seu direito de voto. Padres não podiam votar, soldados também não, mendigos e analfabetos, né, nem estavam à margem da sociedade, não eram considerados pessoas aptas a votarem, tá? E a gente vai ter então aí um total de 98% do povo brasileiro sendo excluído do direito do voto, tá? Este que era aberto, ou seja, o voto de cabresto, né, o voto que todo mundo olha, todo mundo está vendo em quem você vai votar, né? Então alguém vai te chamar, Bruno, né? O meu nome, Bruno, quem que você vota? E aí eu vou ter que dizer, eu voto no fulano, né? Mas, né, isso é um puta de um mecanismo coercitivo, porque a pessoa, né, que mandou eu votar no ciclano tá vendo. Se ela vê que eu votei no fulano, ela vai me encher de porrada, ela vai matar minha família, ela vai me roubar, ela vai fazer alguma coisa contra mim, né? Então, é um mecanismo que faz com que eu tenha que votar na pessoa, né, que enfim, o manda-chuva daquela cidade, né, aquela elite dos coronéis, né, manda eu votar. Então, é um mecanismo bem complicado aí para essa primeira república, tá? E a gente tem, enfim, o início da fase constitucional da nossa república e daqui para frente a gente não vai ter mais nessa fase provisória, né, que estava se montando, né, começando a destruir, né, os artifícios imperiais e montar a base, né, a estrutura da república. E quem que vai ser o primeiro presidente? Deodoro da Fonseca, é claro, né? E ele que tinha governado então em uma fase provisória, agora governaria numa fase constitucional se ele não fosse um grande testa de ferro, né? Porque o que, que vai acontecer? O Deodoro da Fonseca, que foi eleito em 1891 pelo Congresso, né, numa eleição ali fechada, né, ele vai ser um cara que ele não gostou da Constituição. Ele vai olhar para a Constituição, cara, isso daqui é muito liberal, é muito federalista, eu não gosto. Eu quero que seja positivista, centralizado em mim o poder. Eu quero mandar nos estados, né? Eu não quero que os estados tenham autonomia relativa. E aí o que, que vai acontecer? O Deodoro vai começar a se bicar com o parlamento, vai começar a desaprovar algumas atitudes, né, algumas decisões, vai começar a gerar atritos dentro da casa, né, da casa legislativa, e aí ele vai se impor, né, ele que queria uma nova Carta Magna, né, uma Magna Carta, a Constituição, né, o grande texto da nossa República, ele vai então fechar o Congresso, né? Então aqui é uma charge da época, né, que traz a Câmara e o Senado enfim, as portas sendo fechadas e os representantes do Congresso indo embora, né? E ele também vai declarar estado de sítio, mesmo o Brasil não estando em guerra, mesmo o Brasil não tendo necessidade de declarar estado de sítio, tá? E aí, né, o Deodoro da Fonseca vai se revelar um positivista muito do autoritário, né? Fechando o Congresso, declarando estado de sítio, sem guerra, né? E a gente vai ter então uma revolta, que vai ser a primeira revolta da Armada. Né? O nome já diz tudo, né? Se tem a primeira, tem a segunda, certo? Então essa primeira revolta da Armada vai acontecer ainda sob a gestão do Deodoro da Fonseca, em 1891, tá? E ela vai ser uma revolta da Armada ou da Marinha, né? E a Marinha era chamada de Armada na época, né? E a gente vai ter a Marinha, então, se descontentando com o autoritarismo do Deodoro, né? O Deodoro que estava se revelando um puta de um déspota ali, né? Mandando, fazendo o que ele quisesse. A Marinha, então, vai apontar canhões para a Baía de Guanabara, né? O Deodoro vai, meu Deus, o que eu faço, né? E aí o Deodoro, tentando conter a situação, ele acaba renunciando o cargo de presidente da República, porque, mais uma vez, ele não queria dividir as Forças Armadas, né? É sempre o mesmo motivo para o Deodoro da Fonseca, né? Esse é o mantra dele, é o fardo dele é carregar esse motivo. Ele ajudou a proclamar a República porque ele não queria dividir as Forças Armadas, ele renuncia ao cargo de presidente porque ele não queria dividir as Forças Armadas,
tá? E nesse momento a gente tinha aí a Marinha sendo esse grande gerenciador do descontento, né? E o Exército estava de boa, o Exército, foda-se, né? A Marinha não, a Marinha estava muito descontente com a situação. E aí quem vai assumir o poder vai ser Floriano Peixoto, o vice do Deodoro. E o que ele vai fazer, a gente vai ver na próxima aula. Beleza, galera? Beijão, vejo vocês lá, é nóis! E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de República das Espadas. Essa aqui é uma das minhas aulas preferidas, cara. Esse conteúdo aqui, ele mexe comigo e vocês vão ver o porquê lá no fim, beleza? Vamos falar do governo Floriano Peixoto, né? Para quem conhece aí a história, né? Para quem tem alguma noção de quem é o Floriano Peixoto, né? Do que vai acontecer, em qual região do Brasil, já deve imaginar, né? E se vocês me acompanham aí nas redes sociais, já deve ter alguma noção. Mas enfim, quer saber tudo sobre o governo Floriano Peixoto? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha o vídeo com a galera, dá o teu like, comenta aí o que você achar, né? Se você chegou até aqui, né, meus parabéns, né? Você tá no terceiro vídeo de República das Espadas, você tá, assiduamente assistindo essa série, eu imagino, eu espero, né? Ou não, né? Ou talvez você só veio ver quem é Floriano Peixoto, o que ele fez? Então vamos lá, antes de mais nada, né? Você deve saber que ele era conhecido como Marechal de Ferro, né? Um cara aí impetuoso, né? Um cara aí que não se podia brincar com ele, né? E ele vai ser, né, querendo ou não, o consolidador da República. Ele que vai ser o cara que vai, né, lidar com revoltas, vai lidar com problemas e ele que vai, cara, isso daqui é república, o Brasil agora é uma república, não tem como voltar atrás, e é isso aí. Ele que vai consolidar o que foi feito em 1889, ali, né, o que foi aplicado o golpe ali de 89. Tranquilo? E então, né, o que vai acontecer? Se você chegou de paraquedas, eu vou te dar um pequeno contexto. O Deodoro da Fonseca foi lá, queria uma nova Constituição, fechou o Congresso, declarou estado de sítio, a galera não gostou. Principalmente os marinheiros, né? A Marinha, a Armada, né? Então, a Armada, né? A revolta da Armada, a primeira revolta da Armada vai acontecer, eles vão apontar canhões para a Baía de Guanabara, o Deodoro da Fonseca, ai meu Deus, o que eu faço? Vai renunciar. E aí, quem assume vai ser Floriano Peixoto, né? O que o Floriano Peixoto deveria fazer segundo a Constituição de 1891? Declarar novas eleições. Declarar não, né? Fazer novas eleições. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai cagar para a Constituição e ele vai governar, independente do que dizia a Constituição. Ele vai se pôr como presidente, o que vai ser um ato anticonstitucional, né? E isso vai desagradar muita gente, tá, pessoal? Era para ele ter chamado novas eleições, ele não fez isso. Ele assumiu o poder indevidamente, tá? E aí, né, mas mesmo assim, né, muita gente gostava da ideia, principalmente os militares, e ele vai ser um cara que ele vai tentar despertar o interesse da população. Ele que vai trazer um embrião de um populismo que a gente conhece hoje, né? O que é o populismo? É o governante, né, o presidente, ele fazer medidas para o povo, né, para arrecadar o gosto do povo, né? Para ser uma pessoa querida pelas pessoas no geral, tá? Pelas massas, enfim. E ele vai ser um dos primeiros a fazer isso na história do Brasil, né? Principalmente nesse contexto de presidencialismo, né? O cara, isso, nossa, na Nova República, muito, né? Que a gente vê, né? Do cara querer se reeleger, então fazer medidas que nem sempre são as melhores, né? Economicamente, estrategicamente falando, mas faz, né? Em benefício do povo para receber o voto do povo, né? E aí o Floriano Peixoto ele vai fazer isso, né? Ele que sabia que estava sendo anticonstitucional, ele vai então fazer medidas populares principalmente no Rio de Janeiro, tá? Que era onde ele morava, era ali, ele, é claro, ele quer fazer os improvements, né? Quer melhorar o lugar onde ele vive, então ele vai ali no Rio de Janeiro, que era uma das principais localidades do Brasil na época, né, em contexto político, ele vai reduzir aluguéis, ele vai construir casas populares, né, é claro que para o povão mesmo, né, para as pessoas mais pobres, as pessoas mais ricas vão ficar, ih, o cara tá ajudando os pobres, né, a elite ali do Rio de Janeiro vai ficar meio, ih, não gostei. Aí para, né, remediar, ele vai destruir cortiços, né, expulsando a população mais pobre, né, essas pessoas que vão então migrar para regiões periféricas, para morros, é assim que surgem as primeiras favelas, né, aqui no fim do século XIX, no início do século XX, tá? Ele vai também eliminar o imposto da carne, baratear os custos, né,
propondo aí, né, esse populismo alimentício, né, a clássica questão de diminuir taxas, congelar preços, né, que nem sempre são boas para a estabilidade fiscal do país, mas que, né, ajudam o povo, e a gente sabe que preços são uma questão que atinge diretamente a barriga, né, e a sobrevivência das pessoas, então sempre vai ser uma medida política importante, né, vai ser sempre algo interessante de ser discutido. E por conta de todas essas medidas que o Floriano Peixoto vai fazer, vai se criando um florianismo, né? Um movimento de pessoas que apoiam, veneram o Floriano Peixoto. Ah, o Floriano Peixoto diminuiu o preço da carne, né? Então as pessoas gostando muito do governo dele. Mas nem todas, né? Uma certa parte da população ainda acha o cara autoritário, ainda acha o cara anticonstitucional, um criminoso, né? Que não chamou eleições, o desgraçado, né? Esse bigode aí de autoritário não engana ninguém, né, Floriano Peixoto? E aí, né, essas pessoas vão né, minar a popularidade do Floriano Peixoto, esse cara aí que também estava incentivando a indústria. E quem que odeia o incentivo à indústria? Óbvio, os agricultores, os cafeicultores, as pessoas que têm o poder, né, das grandes safras de café e que não querem que os seus produtos diminuam, né, de incentivo fiscal, né, de incentivo do governo federal. Então, os agricultores não vão gostar nada desse incentivo do Floriano Peixoto à indústria, mesmo que esse incentivo seja positivo para o país, é claro, né? Porque, né, seguindo o princípio da balança comercial favorável, devemos importar produtos primários e exportar produtos, né, secundários, terciários aí, que tragam, né, que a gente faz ali a modelagem, a gente faz algum processo produtivo que aumente, né, o valor daquele produto em si, e assim a gente vai ter o lucro, né? Mas os agricultores não pensavam assim. Por quê? Porque eram eles que vendiam os produtos primários, então eles não querem deixar de vender esses produtos, certo? E aí a gente vai ter a popularidade do Floriano Peixoto diminuindo com o tempo por conta desses dois motivos principais, tá? Essa rixa ali com os agricultores, né? O desenvolvimento da indústria e a questão da anticonstitucionalidade. Beleza? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter mais uma revolta da Armada. Por quê? Porque a Armada não curte pessoas que não cumprem a Constituição, né? Eles odeiam, eles repudiam com todas as forças, né? Eles fizeram o Deodoro renunciar e agora eles vão para cima do Floriano Peixoto. O que vai acontecer? Eles vão questionar a autoridade do Floriano, tá? Essa revolta que vai acontecer um pouco depois, né? Ali, só em 1893, eles precisam de um tempo para se organizar ainda, né? Vão deixar rolar um pouquinho. E eles também não vão ter o apoio de outras forças armadas, né? Como, por exemplo, o Exército. Beleza? O Exército não vai apoiar aí essa questão. E é claro, a aeronáutica não existia ainda direito, porque, né, não existia porque os aviões, né, enfim, entendeu, né? Entendeu, né? Não tem avião. E aí a gente vai ter aí o Floriano Peixoto, né? Ele vai ter um grande problema, né? A armada, né? A marinha vai apontar canhões, vai mobilizar, vai fazer revolta. E aí o Floriano, para responder à altura, vai comprar navios dos Estados Unidos para reprimir, né, a armada, a marinha, né? E aí a marinha vai ficar um pouco com medo. Ih, esses navios aí são pesados, esses navios aí a gente não consegue, né? A gente não consegue batalhar contra. E aí a gente vai ter, segura esse pensamento por um instantinho, ao mesmo tempo, no mesmo ano, em 1893, a gente vai ter a Revolução Federalista. Enquanto a Armada estava lá, vamos lá, vamos derrubar o Floriano Peixoto, os federalistas do Sul, do Rio Grande do Sul, também estão movimentando uma revolta, uma revolução, certo? Quem são esses caras? São os liberais, né? O Floriano Peixoto se mostrando uma pessoa autoritária, se mostrando uma pessoa anticonstitucional, né? Que queria seguir os moldes positivistas, né? Os mesmos moldes pelos quais o Deodoro, né, declarou estado de sítio, seguindo essa linha, né, militar positivista. Os liberais vão repudiar, né, esse positivismo do Floriano Peixoto. Tranquilo? Quem são os liberais no Rio Grande do Sul? As pessoas que compõem ali o PF, né, ou os Maragatos, certo? Liderados aí por Gaspar Silveira de Martins. São os caras que, enfim, se vestem dessa maneira que vocês estão vendo aí, né? Eles que eram famosos pela degola, né? Essa que vai ser conhecida como a Revolução da Degola, porque eles cortavam a garganta dos seus opositores, os pica-paus, já vamos falar deles, né? E aí eles pegavam a língua
E, enfim, eu acho que vocês já entenderam, né, o que que significa degó. Pesquisa aí no Google. Não recomendo, na real. É um pouco nojento. Mas, enfim, né, me deixa um pouco fraco essas questões, né? Bota a língua ali por baixo, né? Ah, coisa horrível. Mas, enfim. Os Maragatos, então, vão lutar aí contra o PRR de Júlio de Castilhos, né? Que era o líder dos pica-paus, as pessoas que apoiavam o Floriano Peixoto, né? Esses moldes positivistas de república que queriam a centralização do governo federal, né? E, enfim, né? Apoiavam o Floriano Peixoto, eles vão se bicar, vão lutar, né? Os pica-paus vão lutar com Maragatos, tá? Lembrando que os Maragatos não são pessoas do povão, tá? Não, claro que eles vão mobilizar algumas pessoas do povão, mas eles compõem uma elite do Rio Grande do Sul, uma elite às vezes cafeicultora, elite do charque do Rio Grande do Sul, né? Uma elite que quer mais poder, né? Que quer maior autonomia, né? Provincial, digamos assim, né? Regional, né? Autonomia regional. Então essa elite, ela quer o federalismo, certo? Por isso que a gente vai ter aí, né? Esses maragatos lutando contra o centralismo do Floriano Peixoto, certo? Eles queriam, inclusive, maior autonomia para o legislativo, para poder propor leis, né, acima, né, dos interesses do centralismo do presidente. Tranquilo? E aí, o que, que vai acontecer? Os maragatos vão vencer no Rio Grande do Sul, tá? Eles vão, enfim, dominar toda aquela região, vão derrubar os pica-paus, né? E eles vão, então, galopar para o norte, rumo ao norte, né? Eles vão dominar o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina. O objetivo deles era chegar até o Rio de Janeiro, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Eles queriam fazer valer a Constituição, derrubar o Floriano Peixoto e tudo mais, né? E aí a gente vai ter, né, os maragatos ocupando as cidades do sul, principalmente cidades de Santa Catarina, por onde eles passavam, eles pegavam comida, né, abrigo, algumas pessoas ajudavam, outras se recusavam a ajudar, estas geralmente eles cobravam, né, a comida, né, ou vocês me ajudam, ou sei lá, o bagulho aqui vai ficar feio, né? E aí a ideia era chegar até o Rio Grande do Sul, derrubar o Floriano e tudo mais, né? O que que vai acontecer? Eles vão até uma cidade chamada Desterro, tá? Uma cidade localizada numa ilha, né? A ilha de Santa Catarina, né? E aí agora vocês entendem por que que esse assunto me pega tanto, né? Eu moro na ilha de Santa Catarina, isso aqui faz parte da minha história regional, né? Então olha só que interessante. Então eles vão até Desterro, eles vão ser ajudados por um cara chamado Hercílio Luz, tá? O Hercílio Luz que era uma pessoa influente ali, né? Tinha sido uma pessoa importante no cenário da política regional, né? Que eles vai então ajudar os maragatos a se estabelecer ali na ilha de Santa Catarina. Tá? Depois esse cara ainda vai virar governador, a gente vai passar por esse ponto da história. Ali em Santa Catarina eles vão formar o que ficou conhecido como governicho, né? Um governo pequeno, um governicho de Santa Catarina, um local para eles se estabelecerem, né? E ser o ponto de partida para avançar ali para Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Beleza? E aí o que, que vai acontecer? Enquanto isso, né? Você lembra que eu falei para tu segurar a ideia ali da revolta da Armada, a segunda revolta da Armada? Os revoltosos da Armada, os marinheiros, vão ficar sabendo do que está acontecendo ali da Revolução Federalista e eles vão pensar, cara, a gente aqui sozinho com o Floriano Peixoto, a gente vai se dar mal, velho. Floriano Peixoto comprou 2 barcos fodões, né? E a gente não vai ter como, né, lutar contra isso. Então, os revoltosos ali da Armada vão caminhar para o sul, peregrinar para o sul, para se juntarem aos maragatos. E assim a gente teria essa composição, né? Marinheiros revoltosos da Armada, mais revoltosos da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, os maragatos, contra o Floriano Peixoto, e tudo isso aconteceria num cenário muito lindo, né? A ilha de Santa Catarina, também conhecida como a cidade do Desterro, tá? E aí o que, que vai acontecer? A gente vai ter então várias batalhas aqui no sul, tá? No sul do país, aqui em Santa Catarina, algumas batalhas mais acima, tá? Ali no Paraná, no que hoje a gente conhece como Paraná, e a gente vai ter, né, o Floriano acabando por vencer essas batalhas, tá? O poder do Floriano, o exército apoiando e tudo mais, ele era muito forte, e eles não conseguiram vencer o Floriano, e aí o Floriano ele vai juntar os 300 revoltosos que sobraram numa ilha chamada Ilha de Inhatomirim, tá? E ele vai assassinar, fuzilar essas 300 pessoas, né, ali em Atomirim. Beleza? O que, que vai acontecer? Ele vai procurar, né, depois que ele assassina todo mundo, depois que ele vence essa revolta, esse contexto todo, ele vai procurar as pessoas que ajudaram os maragatos e ele vai achar, inclusive, o Hercílio Luz, né? Que era o cara que tinha ajudado o estabelecimento ali, né? Na ilha de Santa Catarina. E aí, o Hercílio Luz, com medo do Floriano matar ele, né? Ele vai
tentar provar uma certa lealdade e vai mudar então o nome da cidade. Não é mais Desterro, agora é Florianópolis, a cidade em que eu moro, né? Minha cidade natal. E aí o que, que vai acontecer? Ele muda o nome da cidade para Florianópolis, depois, né, 100 anos depois, né, tem a pergunta, por que que Florianópolis tem esse nome? É por causa das flores. Não tem uma flor aqui em Florianópolis, né? Não tem nada de flor, né? Mas eles vão dizer, né, não é por causa do Floriano Peixoto, não sei o quê. Muita discussão, né, muda o nome da cidade, não muda. As pessoas, né, diminuindo o nome, não vai ser Florianópolis, vai ser Floripa. Floripa, né, não é Florianópolis, né? As pessoas principalmente que conhecem essa história, né, e tendem a ter essa opinião mais revisionista. Não deve ser, né, Florianópolis. Então, no fim das contas, a gente tem a cidade, né, sendo de um assassino, um cara aí, né, super positivista, super, né, autoritário, e o nome da ponte, que é o nosso cartão postal, sendo tendo o nome de um covarde, que é o Hercílio Luz. Por isso que a gente tem aqui a famosa Ponte Hercílio Luz. Tá bom, pessoal? E aí, né, mas aqui a história não é de Florianópolis, a história é do Brasil, e a gente tem que ver quais são os impactos, né, dessa vitória do Floriano Peixoto para a história do Brasil. E o impacto maior é a permanência dele no poder, né? Ele não foi derrubado, e a gente vai ter então uma articulação política dos cafeicultores ainda em 1893, se estendendo a 1894, para tentar enfraquecer os positivistas que ainda estavam no Congresso. Tá? E eles vão conseguir, né, enfraquecer qualquer tipo de apoio a uma reeleição do Floriano Peixoto, tá? O Floriano Peixoto, ele vai convocar eleições em 1894, ele não vai ser autoritário novamente. Muita gente especulava, né? E muita gente pergunta hoje, né? Tendo aula de história, por que que o Floriano Peixoto, né, com essa tendência positivista, centralizadora e autoritária, não quis continuar no poder, não quis implementar uma ditadura ou coisa parecida? Porque ele não tinha apoio nenhum. Essa é a verdade. Ele tinha apoio de algumas parcelas do povo, principalmente pessoas mais pobres ali do Rio de Janeiro, mas a elite não apoiava o Floriano Peixoto, conseguindo estender, inclusive, né, essa influência negativa, né, conseguindo influenciar outras pessoas, inclusive do exército, né, e inclusive da armada principalmente, tá? Então Floriano Peixoto não tinha tanto apoio assim, convoca eleições em 1894, que seriam então as primeiras eleições diretas, ou seja, que o povo poderia votar finalmente, né? O povo podendo votar, né? Mesmo que voto censitário, que 2% da população vote, né? Ali só homens maiores de 21 anos, mas ainda assim, as primeiras eleições diretas da história do país. Beleza, pessoal? Espero que tu tenha gostado, espero que tenha sido útil essa aula para você, né? Vou ficando por aqui, te vejo numa próxima. Beijão, valeu, é nóis!